Hoje é quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2020 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, Newton, CPF, 3/6 e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Esse Big Brother atual vazou a minha bolha de proteção. Muito tempo que não ouvia falar com tanto fervor de Big Brother. Talvez pelo fato de ter alguns influenciadores, talvez pelo fato de já ter uma galera que o povo curte, se identifica e por isso torce. Me lembra um pouco o caso dos artistas nesse sentido. Mas é curioso ver como a gente ainda coloca esses influenciadores. Eu não gosto muito do termo influenciadores, porque meio que você tira a responsabilidade da pessoa. Ah, não, ele me influenciou. Não, prefiro acreditar que as pessoas, esses influenciadores, trazem informações para ajudar a pessoa a formar a sua própria opinião. Como vem falando lá no Hackeando os Atalhos da Siri, você tem que resolver os problemas que você tem. Você não tem que resolver os problemas que eu tenho, porque os problemas que eu tenho você não tem. De repente usar os meus exemplos como ideias e como material de referência, como influência nesse sentido, do que propriamente reproduzir as coisas que eu faço. Por isso que eu sempre tento dar esse contexto no panorama como um todo. Antes de tudo, ser autêntico, genuíno. Compartilho aqui não só as minhas vitórias, mas também as minhas derrotas. Como estava falando ontem do Text Expander lá, do prefixo. É o tipo de resposta que quem trabalha com suporte já recebeu e-mails assim, de vergonha alheia. Não, mas funciona assim, é pra ser assim mesmo. Porque no final todo mundo é ser humano. E é um pouco disso que eu venho percebendo com esse Big Brother. A galera tá entendendo que todo mundo é ser humano, inclusive os influencers. A gente erra, acerta, às vezes aprende e para de errar, às vezes continua insistindo no erro. Enfim, seres humanos sendo seres humanos. Notícias. Cocatec. Tava gravando a área de transferência ainda há pouco e aí o Mendes me lembrou que o Newton, lembra do Newton? Originalmente, a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu tava vendo a questão do Edson que tava vendendo e-mails, pois é, a primeira coisa que me veio à mente foi o Newton, Cloud Magic, que Cloud Magic virou Newton, morreu e depois ressuscitou. Fiquei pensando, por isso que você ressuscitou, né? Mas acabou que não era o Newton, o Edson tem uma outra história. Mas aí o Mendes me lembrou que o Newton, ele ressuscitou graças a Essential. A Essential comprou a Newton em fevereiro de 2019. Ou seja, uma vez a Newton morrendo, qual vai ser o futuro do Newton? Agora, Coca, para acessar Facebook e Instagram vai precisar de CPF daqui para frente? Então, é pior ainda, porque a proposta é uma alteração no Marco Civil, onde os provedores de aplicação de internet teriam que exigir o CPF ou CNPJ. Isso em função de fake news, essa coisa toda. Provedor de aplicação entra, sim, as redes sociais, entra o Facebook, entra o Instagram, que a galera puxou como mote, mas estou falando que é pior do que isso, porque o WhatsApp, Telegram, YouTube, Twitter, tudo, né? A internet, você tem os provedores de acesso e os provedores de aplicação. Às vezes cai num juridiquês, a Anatel juridicamente falou que ela não pode regular os canais de TV na internet, porque isso é serviço de valor agregado e não serviço de assinatura tradicional. Ou seja, por hora, né? Estaria liberada a venda direta de TV, os canais de TV na internet para o consumidor. Quando você faz uma nota fiscal, você coloca ali o CPF. Então, se você assinou uma Netflix da vida, tem dinheiro envolvido, tem ali um CPF. Em termos de Brasil, você não tem direito ao anonimato, é proibido pela Constituição. Pode concordar ou discordar, mas tá lá na Constituição, é legal, não tem jeito. Esse anonimato, até no final das contas, a gente sabe que é falso, porque é só você seguir o dinheiro, follow the money, peraí, qual foi o IP e vai atrás e você consegue. Talvez isso seja demorado demais para efeitos práticos. Inclusive, lá no Supremo, tá rolando esse papo se a justiça pode ou não pedir os dados dos usuários diretamente às empresas ou não. O Facebook foi lá e falou, não pode fazer isso. Sabe por que não pode fazer isso? Porque se eu cumpro com isso, eu posso estar quebrando as regras dos Estados Unidos, que é onde eu tô sediado. Então você tem que usar o Tratado de Cooperação entre Países. Mas aí, o seu Sérgio Moro falou, então, a gente
gente vem usando isso, a gente ao longo de 3 anos vem usando isso, mas de 102 casos que a gente pediu, vocês só entregaram 27, ou seja, 1/4 foi atendido e o prazo médio para atender a demanda foi de 10 meses. Mas como é que a coisa vai complicando? A gente chega num ponto onde o Facebook está defendendo a privacidade. Quando o Facebook defende a privacidade, a gente vê que tem alguma coisa errada. A Apple defender privacidade faz um baita sentido para ela. Não sei se ela se tem privacidade ou não, guarda essa discussão. Mas se ela não defende a privacidade, como é que você vai se sentir seguro para usar o smartphone dela? O Jeff Bezos foi hackeado, N considerações. Tem uma Celebrite, ainda que oficiosamente Celebrite só consiga fazer o estrago completo, devassar inteiramente o dispositivo se for de 2017 para trás, usando Checkmate. Então a Apple tem que vender privacidade, tem que peitar o FBI, porque quando ela faz isso, e de novo, não sei se é verdade ou se é mentira, mas enquanto ela faz isso, ela tá passando uma mensagem pro mundo pra galera usar o smartphone dela. Não vou entrar aqui no papinho que o Facebook Brasil mandou, porque é balela pura. A gente é associado indiretamente, a gente só vende mídia, não pode fornecer dado pro usuário, mas quando precisa fazer treinamento, os funcionários daqui do Facebook Brasil vão pro Facebook Matriz. Você tá ganhando dinheiro aqui, então vai tá balela. Mas na questão do CPF, qual é a trita? Eu quando vou comprar na lojinha ali, o cara fala, CPF na nota? Não, obrigado, porque eu não quero que seja mais uma marca, mais um tracking. Então fulano, tudo bem, cartão de crédito, cartão de banco, vai deixar a marca igual, mas eu não quero dar esse meu dado de graça, dizendo quem eu sou, as minhas preferências de compra, que nem Nubank mandando cartinha pras pessoas, endereço físico. Ah, mas onde você conseguiu esse dado? Ah, não, tá presente em banco de dados que a gente consegue por parcerias. E passando algo assim, vou chamar de redes sociais, que talvez as redes sociais sejam a perna mais supérflua desse processo, né? Os algoritmos vão saber quem eu sou, porque vão ter lá o meu CPF. Aliás, eu tô lendo um livro, Dominado pelos Números, que fala exatamente isso dos algoritmos, de como o Facebook é melhor para saber se uma pessoa é adequada ou não para uma vaga de emprego, porque no Facebook a pessoa, e demais redes sociais, a pessoa é real, né? O que ela tá lendo, o que ela tá deixando de ler, o que a emociona, né? Pelo movimento do mouse em cima da tela, quando você compara com o LinkedIn, que é pro forma, né? No LinkedIn é todo mundo arrumadinho, bonitinho, cheiroso, né? Lá um Big Brother da vida. O autor, ele é matemático, o David, e é mais legal que ele fala também dos cientistas que em tese estariam movendo o mundo pra frente, ou pelo menos deveriam, porque em tese são os que têm mais conhecimento, não sabedoria, teria que misturar com essa galera de sabedoria, mas essa é uma outra história. Mas essa galera também é influenciada pelos algoritmos, porque vai lá no Google Scholar, catando as referências, só que quem dá os resultados são algoritmos. É como se você estivesse lá no YouTube pulando de vídeo em vídeo. Acrescenta nessa também, olha o tamanho do monitoramento chinês. A China lançou um aplicativo onde você descobre se você teve contato com uma pessoa infectada com coronavírus, quer dizer, com Covid-19 ou não. Vou explicar para você entender. Peraí, essa pessoa, ela foi diagnosticada aqui, tá com Covid-19, tá com coronavírus. Ela passou por esse trem, nesse horário, tava nesse vagão, passou por tal loja. Eles sabem o caminho que essa pessoa fez, sabem o caminho que você que tá usando o aplicativo fez e vê se você, né, naquele mesmo horário, passou por aquele mesmo local. Olha o nível de controle que tem a China, o nível de Big Brother. Tomara que esse projeto não passe. Não é pra internet ser um lugar seguro para criminosos. Não, é fazer a coisa do caminho certo. Se o Uber, ele tem mais facilidade do que táxi, taxista não tem que brigar pro Uber ter as mesmas dificuldades que o taxista tem. O taxista tem que brigar para ter as mesmas facilidades que tem o Uber. Se tá difícil de identificar quem tá fazendo as coisas, seja pelo IP, seja pelo usuário de Facebook, enfim, whatever, vamos azeitar esse processo. Vamos melhorar o MLAT, vamos colocar pressão para melhorar o MLAT, esse acordo multilateral, fazer a informação chegar mais rápido. Enfim, tomara que não passe. Agora, quem deu mais uns passinhos em direção à aprovação é o banimento aqui no Brasil da venda de carros especificamente fósseis em 2030. Ou seja, morre gasolina, morre diesel, fica etanol, que é renovável, e também carro elétrico. Carros fósseis ainda vão continuar circulando, mas é um movimento que já coloca uma faca no pescoço de uma Petrobras da vida. Ainda aqui no Brasil, C6 lançou um programa de recompensa gratuito para acumular pontos, vantagens, tanto no crédito quanto no débito, enquanto traçar um comparativo com o Nubank. Cada real no Nubank gasto gera 1 ponto. Você vai ter a cada R$1 gasto no crédito 0,05 pontos, 5 centavos de ponto. Se for no débito, 0,03, 3 e 5% do que você receberia no Nubank, que tem um programa
programa de fidelidade pago. Pô, Coca, mas é judiação demais. Então, é judiação demais sim, mas aguenta aí. Tem que ter cuidado com esses programas de fidelidade, porque você pega o padrão do C6 Carbon, por exemplo, onde cada dólar te dá 2,5 pontos. Vou arredondar para R$5 para facilitar a conta. Então, cada real gasto, a cada R$5 que você gasta, você faz 2,5 pontos. Então, cada real equivale a meio ponto. Nubank tá fazendo R$1 por ponto. Tem que considerar os benefícios e tudo mais. Agora, esse programa em específico que lançou o C6 é um chamariz, porque vai dar mais aí uns 2, 3 mesezinhos. Eles vão lançar um programa lá no Nubank, um programa pago, onde você vai gastar R$10, R$20 por mês para você ter alguma aceleração de pontos, só esperar. De bancos, também aqui no Brasil, várias agências sendo fechadas. Em 2019 foram 430 agências sendo fechadas, menos 7 mil vagas de emprego. Tem um lado da competitividade com as fintechs, uma operação mais enxuta, só que tem um outro lado também, que é o lado da digitalização. A gente tá ficando mais digital, a gente tá confiando mais no digital. Ainda tem a galera offline. Por exemplo, Uber tá testando numa cidade lá dos Estados Unidos, de você pedir um carro por telefone. Você liga, é atendido por um ser humano e, manda um carro pra cá, porque ainda tem gente offline. Outro dia eu vi, não sei até que ponto é verdade, de um carinha que cobrava pra pedir Uber, acho que eram R$2 que ele cobrava pra pedir Uber pra pessoa. Falando de mobilidade, Tesla, que disse que não ia fazer, vai fazer, vai diluir o preço das ações e lançar mais 2 bilhões de Trumps em ações. Saiu o Elon Musk, é um fanfarrão, né? Falou que não ia fazer, mas tá lá. Google comprou por quase 3 bilhões de Trumps no meio do ano passado. A Looker, uma startup de análise de dados, uma brincadeirinha bacaninha que o Google tá fazendo no Gboard. Vai misturar os emojis, vai poder misturar um emoji com outro e assim criar um novo sticker. Sei lá, você pega o cowboy, né, que tem chapéu, com o de óculos. Aí você vai ter um cowboy de óculos. Outra também legal do Google que tá começando a pintar aqui no Brasil, funcionando meia boca, ainda não tá bacana, mas é reconhecimento de pontuação. Você manda uma frase na digitação por voz, aí você dá uma pausa, ele entende que é ponto, entende uma frase, que é uma pergunta, aí coloca ponto de interrogação. Muito bem-vindo. Dashlane, aplicativo de senhas, teve sua extensão para Chrome retirada da loja. Google bateu semana passada, por que você precisa desse tantão de permissão aqui? E aí a Dashlane se explicou, não, porque a gente faz isso assim, dessa maneira. Não é um questionamento à idoneidade da Dashlane, mas um questionamento a como eles desenvolveram a extensão. Mas acabou que nessa foi retirado da loja, pelo menos por enquanto. Quem voltou para a loja foi o Bluemail, que brigando ali com a Apple pelo ranking, mandou cartinha para outros desenvolvedores compartilharem as suas dificuldades junto da Apple. Entra nessa história também que o sign-in by Apple, protegendo o e-mail, é meio que uma patente Bluemail. Eles têm um serviço parecido, estão processando a Apple por isso também, e por isso o aplicativo também acabou sendo removido da loja. Enfim, Apple sendo Apple, a gente sabe como ela é, precisa de uns puxões de orelha. Também tá rolando essa investigação antitrust. Oficialmente a Apple falou que voltou, porque o Bluemail agora tá seguindo os requisitos de segurança do Gatekeeper. Apple Pay se mostrando um bom negócio, fazendo contas grosseiras, mas hoje 5% das transações do mundo inteiro são via Apple Pay. 5%. Previsão para 2025 chegar em 10%. Vamos fazer uma conta rápida. Em 2018 foram 7 trilhões de dólares via cartão. 5% disso via Apple Pay e a Apple mordendo 0,15. Isso dá, arredondando, $500 bilhão de Trumps. Ok, a Apple fatura 200 vezes mais, quase praticamente, só num trimestre. Isso é 40 vezes o que ela lucra num trimestre. Mas ainda assim, $500 bilhãozinho de Trumps. Imagina ali 2025, né, 10%. Vamos assumir que o volume de transações permaneça o mesmo. É $1 bilhãozinho por ano. E se 2/3 dos alto-falantes espertos estão no colo da Amazon, metade do mercado de fones de ouvido sem fio estão com a Apple. Isso nem precisa falar, o sucesso dos AirPods. E Coca, agora Mac tem mais vírus do que Windows? Pois é, isso segundo a Malwarebytes, enquanto no ano passado, em média, você tinha ali uns 5 pragas por Mac, agora você tem 11 pragas por Mac que tem o Malwarebytes instalado, enquanto no Windows você tem 6 pragas. Então, em Macs que tem o Malwarebytes instalado, você tem 11 pragas em média. E algumas considerações. O número de pragas está aumentando? Sim, tá. Agora, via de regra, o usuário Mac não usa vírus. Aí ele dá aquela garoteada e peguei um vírus aqui. Vai colocar o antivírus e aí sim vai ver que tem um montão que está infectado, um montão de praga. Não tô dizendo que as pragas não existem, não tô dizendo que esse número não vem aumentando. Meu ponto é que são usuários não educados
educados que pegam essas pragas. Como é que eu me livro? Aí vai, instala o Malwarebytes. Então você tem, não é uma amostra exatamente isenta, mas a gente tem que ficar mais ligado, cada vez mais ser um usuário educado. Ainda não acho necessário usar antivírus no Mac. Outra consideração é que as pragas são bem... Não é inofensiva a palavra, mas não são exatamente pragas nocivas. São pragas que ali te exibir um anúncio, instalar algo que não devia. Eu não gosto de classificar coisas ruins, porque é muito difícil. Mas de alguma maneira a gente faz isso, né? Quem mata uma pessoa tem uma pena X, quem rouba tem outra pena. Tem que estar antenado. Apareceu aquele alerta, teu Mac tá infectado, clica aqui pra gente fazer uma revisão do que tá aí zoado. Aí nessa você clica, entra um MacKeeper, entra um Mac Booster, e você sabe, né? Depois que entra, só sai formatando. Mac, a Apple liberou o Swift Playground pra Mac, rolando um papinho que, em função do Covid-19, coronavírus, o Wi-Fi 6E é o Wi-Fi que é o 11AX, o Wi-Fi 6, só que estendido com mais uma frequência 6 GHz. Eu teria agora 2.4, 5 e 6 GHz. Você conseguiria atingir 2 gigabits usando essas três bandas. Já tem o primeiro chip comercial, o Broadcom lançou o primeiro chip. Provavelmente é o que vai estar no iPhone 12, próximo iPhone no fim do ano. Outra iniciativa legal da Apple, ela se juntou ao Fido. Fido é um mecanismo de identificação online, uma identificação rápida online. Já faz parte Google, já faz parte Microsoft. Só que a coisa, né, bem assim, é um projeto de 2012 e a Apple tá entrando agora no grupo. E o bacana é que quando a Apple entra, ela já tem alguma ideia, ela já tem alguma coisa formada, ela quer tornar padrão aquilo que ela já tem. Hoje você já destrava o Mac com o Apple Watch, você tem o próprio Touch ID, Face ID, tomara que venha coisa boa por aí. Aqui no Brasil a Anatel homologou a versão também do Mac Pro em REC, e a Anatel também divulgou uma pesquisa mostrando a melhor banda larga fixa. As primeiras duas posições, Unifique e Copel com 8, BrisaNet com 7,5, e depois ali na faixa de 7 a 6,5, TIM, Algar, NET e Vivo. E assim, desejando que as empregadas domésticas vão para onde elas quiserem com os seus reaisinhos, que estão sendo desvalorizados até frente ao peso argentino, e hackeando os atalhos da Siri em coca.tech/Siri. Vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, já lá no Instagram com mais micro-inserções do Hackeando os Atalhos da Siri. Abraços, até já, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.